Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Queiroga, sou especialista em direito administrativo e hoje vamos conhecer 3 fatos ou eventos que podem caracterizar o desequilíbrio econômico-financeiro de um contrato administrativo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pessoal, ao longo da execução de um contrato administrativo, podem ocorrer inúmeras situações que modifiquem as condições inicialmente pactuadas, dando motivo a quê? A revisão contratual, de modo a reconstituir a correlação entre o encargo e a retribuição inicialmente pactuada. Portanto, o reequilíbrio econômico-financeiro, ele será concedido quando for necessário restabelecer a relação econômica em que as partes pactuaram inicialmente, quando ocorrerem alterações econômicas imprevisíveis que tornam o quê? Inviável ao particular executar o contrato nas condições originalmente previstas. Pois bem, como exemplo, se temos os contratos de obras públicas. Nesses contratos, quais os documentos que devem fazer parte das questões relativas ao pedido de desequilíbrio econômico-financeiro? Os documentos seriam o edital de licitação, com todos os seus anexos, a minuta do contrato, os projetos básicos e complementares, o memorial descritivo, as especificações técnicas, o projeto executivo proposto no projeto básico, a planilha de quantitativos e serviços, o prazo de execução, as leis sociais utilizadas no cálculo do orçamento. Leis sociais são os encargos sociais, por exemplo, INSS, FGTS, o cronograma físico-financeiro, a composição da taxa do BDI. O que é o BDI? Benefícios e despesas indiretas. E finalizando, a proposta de preços. Então, a partir dessas informações, desses documentos, será possível identificar as regras aplicáveis quanto à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. As características do objeto contratual, de forma que a fornecer uma visão global da obra e os custos dos insumos, a metodologia executiva contratada, custos indiretos de infraestrutura e despesas indiretas, tributos e o lucro, utilizados aonde? Na formulação do orçamento detalhado da obra. E, por fim, a proposta de preços do contratado, a fim de executar o objeto contratual. Todos esses elementos que eu acabei de falar, eles caracterizam a equação econômica financeira inicial do contrato, ou seja, é o cenário original, que se utiliza para comparar com a situação do suposto desequilíbrio, que seria o quê? O meu cenário desequilibrado. Desse modo, para que seja possível a autorização e concessão do reequilíbrio econômico financeiro do contrato, pedido pelo contratado, nós temos que verificar o seguinte: os custos dos itens constantes da proposta contratada em confronto com a planilha de custos que deve acompanhar a solicitação de reequilíbrio. Isso é muito importante, por quê? Porque a maioria dos pedidos, ela não vem com essa planilha. Aí nós vamos fazer o quê? Nós encaminhamos à administração o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. O contratado, ele deve demonstrar quais itens da planilha de custos estão economicamente defasados e que estão ocasionando o quê? O desequilíbrio do contrato. A ocorrência de fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis que justifique modificações do contrato para mais ou para menos. Lembrando, o reequilíbrio econômico-financeiro estrito sensu não está vinculado a qualquer índice de preço,
tá bom? Pois bem, que eventos ou fatos podemos considerar como causadores do desequilíbrio econômico-financeiro? Eu vou citar 3 eventos que geralmente são apontados como causadores do desequilíbrio econômico-financeiro. O primeiro evento, ele seria a pandemia do Covid. Nós observamos que cresce o número de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro em razão da pandemia que vivenciamos. Esses fatos noticiados, eles são de conhecimento global, e é possível que tais impactos tenham afetado diretamente o contrato em execução, de modo a tornar inviável a execução do contrato caso não ocorra o equilíbrio da relação contratual. Notamos que órgãos oficiais e a imprensa têm noticiado sobre o aumento significativo dos índices econômicos, de linhas de financiamento, da variação cambial, da sinistralidade com efeitos importantes no valor do seguro. Na rua, o impacto do custo de vida ele é notório nas prateleiras dos grandes varejistas, nas bombas de combustível, em todos os deliveries que buscam manter seus empreendimentos de portas abertas. Observem que essa situação ela não se caracteriza como qualquer oscilação econômica, aquela corriqueira que todo e qualquer gestor médio conhece. Podemos dizer que a pandemia do Covid-19, né, essa situação, ela pode ser caracterizada como um evento de força maior, que está impedindo a execução integral do contrato. Pois bem, essa situação ela pode ser considerada extraordinária, capaz de alterar significativamente o contexto nacional. Essa imprevisão ela onera excessivamente uma das partes da relação contratual, que invocando a teoria da imprevisão, o contrato ele vai buscar o contratado, a empresa, o consórcio, ela vai buscar o equilíbrio da equivalência das prestações em razão da alteração brusca e significativa das condições existentes no momento da contratação. Então, quando o contratado ele se depara com esse desequilíbrio em função da majoração dos insumos decorrentes da pandemia, o que deve fazer? A princípio, ele tem que direcionar o pedido para o órgão contratante, contendo as razões econômicas e jurídicas ensejadoras da adequação contratual. É fundamental demonstrar a modificação do cenário em que estabelecidas as condições contratuais, em decorrência de quê? Da área econômica extraordinária e extracontratual, apta a comprometer o quê? A execução do contrato, como prevê o artigo 65, inciso 2, a linha D, da 8666 de 93, porque lá nós temos os fatos imprevisíveis, fatos previsíveis, porém de consequências incalculáveis, caso fortuito, força maior, fato do príncipe. Então, no caso da majoração extraordinária de insumos em decorrência da pandemia, ela seria enquadrada onde? Motivo de força maior. Agora, pode ocorrer que essa negociação no âmbito administrativo, ela falhe, certo? Então, esse pedido, ele deve ser submetido ao crivo do Poder Judiciário por meio de uma ação judicial. Afinal, de uma forma ou de outra, é preciso manter o equilíbrio da relação contratual, evitando que o cenário imprevisível e extraordinário decorrente das medidas de combate à Covid-19 imponham prejuízos a uma das partes contratantes. Uma coisa é certa: a situação atual demanda bom senso e seriedade para garantir não apenas o posicionamento ideal do fiel da balança, mas, sobretudo, a execução dos contratos de interesse público.
Por isso, o gestor público ele deve estar atento à singularidade do atual panorama econômico, analisando com a acuidade exigida pelo momento os pedidos de readequação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos sob sua responsabilidade. Para quê? Para discernir os pedidos pautados nas premissas acolhidas pela legislação que rege a matéria daqueles meramente oportunistas. E nós temos um segundo evento. O segundo evento seria a falta de licenciamento ambiental prévio à emissão da ordem de serviço, ou seja, pendências com desapropriação. E qual o impacto disso no contrato? Muito simples. A ausência de desapropriação de áreas, ela pode paralisar as atividades em alguns segmentos do trecho. A desapropriação de áreas, por exemplo, na construção de uma rodovia, ela já deve estar equacionada antes do início dos serviços. Imaginem uma estrada do quilômetro X ao quilômetro Y. A empresa ela vem executando os serviços. Ao chegar num determinado trecho, ela não pode avançar. E por quê? Porque naquele pedaço ali, aquela terra, ela não foi desapropriada. Esse fato ele pode dificultar a data da conclusão da obra, podendo ocasionar a prorrogação do contrato devido à ausência da desapropriação. Ou seja, é uma responsabilidade da contratante, não da contratada. Esse fato, se comprovado que a contratada ela não tinha frente de serviço em decorrência da desapropriação, que é, como eu falei, responsabilidade da contratante, pode ensejar um pedido de reequilíbrio. Porém, contudo, entretanto, nesse pedido deverá ser demonstrado que o desequilíbrio, né, ele ocorreu por quê? Porque ela não tinha frente de serviços. Por exemplo, a mobilização e equipamentos ficaram ociosos. Então, esse evento ele é muito utilizado como causador do desequilíbrio. Por quê? Porque observamos que em muitas obras em que as desapropriações são necessárias, elas não são realizadas antes do início dos serviços, ou a forma como ela é feita, né, essa desapropriação, ela não atende ao prescrito na Constituição Federal, de que deve ser justa e prévia. O entendimento é que deve-se dar início às tratativas da desapropriação com o decreto de utilidade pública, tão logo fosse terminado o projeto básico da obra. E o Estado, ele deveria ter como regra proporcionar estes pagamentos tão logo quanto possível, garantindo a propriedade dos terrenos que futuramente serão impactados pelas obras. E o terceiro evento? O terceiro evento seria o atraso nos pagamentos. Esse fato ele gera insegurança em relação ao andamento das obras, além de prejuízos ao contratado. O atraso no pagamento faz nascer para o contratado a percepção de uma indenização, que se traduz em, no mínimo, a correção monetária do valor a receber, calculada desde o termo final estipulado para pagamento até a sua efetiva consumação. Há um entendimento de que, além da correção monetária do crédito devido, a administração ela deve arcar também com os juros moratórios. E por que os juros moratórios? Porque os juros moratórios, eles objetivam penalizar o devedor diante da demora no cumprimento da obrigação, estimulando-o a cumpri-la pontualmente, ao passo que a correção monetária ela visa apenas manter o poder de compra monetário para os valores a serem pagos, impedindo que o credor, por força da inflação, receba menos do que o efetivamente devido, e que o devedor se enriqueça indevidamente, beneficiando-se da própria demora. Pessoal, eu apresentei 3 situações que podem caracterizar o desequilíbrio do contrato administrativo, porém existem outras.
O que precisamos ficar atentos é se a situação X ela pode dar ensejo a um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Se o direito ao reequilíbrio se encontra abarcado no artigo 65, inciso 2, a linha D da 8666 de 93, ou seja, esse pedido ele tem que estar motivado no caso de ocorrência de fato imprevisível ou previsível com consequências incalculáveis, posterior à celebração do contrato, que altere substancialmente a sua equação econômico-financeira e para o qual a parte prejudicada não tenha dado causa. Se o contratado ele deu causa, esse pedido ele não encontra amparo legal. E não esquecer, para que possa ser autorizado e concedido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato solicitado pela empresa, o órgão ou a entidade, ela tem que verificar o seguinte: os custos dos itens constantes da proposta contratada em confronto com a planilha de custos que deve acompanhar a solicitação. Como eu falei, muitos pedidos vêm sem esse confronto, entende? Esse confronto ele é muito importante. Então, o contratado deve, no seu pedido de revisão contratual, juntar essa planilha. O órgão ou a entidade tem que observar se a defasagem econômica dos itens da planilha de custos apresentada pelo contratado ocasionou o desequilíbrio do contrato. O órgão deve também verificar a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, que justifique modificações do contrato para mais ou para menos. O pedido para o exercício desse direito do reequilíbrio, ele deve ser instruído com informações qualitativas e quantitativas detalhadas que comprovem o desequilíbrio. No caso do deferimento do pedido, o órgão ele tem que recompor as condições iniciais do contrato por meio da revisão dos preços originalmente previstos. Então, nos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro estrito sensu, é primordial, é necessário demonstrar a ocorrência de fato imprevisível ou previsível com consequências incalculáveis, posterior à celebração do contrato, que tenha alterado, né, de forma substancial a equação econômico-financeira. E mais, que a parte prejudicada ela não tenha dado causa. Especificamente quanto à pandemia da Covid-19, nós consideramos que é um evento extraordinário. Essa situação ela pode ser considerada uma possível justa causa para a aplicação do princípio da imprevisibilidade e subsidiariamente, quando adequado, né, da teoria da onerosidade excessiva. Antes de prosseguir, eu quero abrir um parênteses aqui rapidinho para falar da onerosidade excessiva. Por quê? Porque há entendimentos de que nos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro estrito sensu não seria necessária essa comprovação. Contudo, há inúmeros acórdãos da Corte de Contas que apresentam a onerosidade excessiva como um requisito. Eu, nas minhas análises, eu também considero a onerosidade excessiva como um dos requisitos para a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro estrito sensu. Então, vamos voltar. De todo modo, quanto à majoração dos custos em função da pandemia da Covid-19, não é possível sustentar a aplicação automática do disposto lá na linha D, inciso 2, do artigo 65 da Lei 8666 de 93. As consequências da pandemia trouxeram para cada tipo de contrato alterações nas condições que foram previstas em sua origem e, portanto, elas devem ser avaliadas caso a caso, sendo possível que, para determinado contrato, os preços dos insumos tenham diminuído,
ao mesmo tempo que os preços tenham se elevado em outro tipo de contrato. Assim, o reequilíbrio ele deve ser realizado de forma individualizada. Desse modo, prevalece a necessidade de avaliação da planilha de composição de custos nos orçamentos licitatórios, analisando o item que aumentou, bem como o que reduziu, mantendo-se o critério de preços utilizado para o contrato original com base em quê? No fato gerador. Para finalizar, existem duas causas principais que devem estar presentes num pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. A primeira causa seria adequada motivação, no sentido de demonstrar o nexo causal entre, por exemplo, a pandemia e o contrato apontado, levando em conta que o cenário, as legislações e orientações vigentes à época da ocorrência do fato gerador, o que afasta o reconhecimento automático do direito objetivo ao reequilíbrio de forma abstrata e geral. Por isso, a tese do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato somente pode prevalecer se comprovada por documentos a superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, bem como de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe. Importante demonstrar os impactos acentuados nos contratos em andamento em relação aos aumentos imprevisíveis, levando em conta o baixo reflexo em contratos cujo serviço questionado já esteja em estágio avançado de execução, sendo necessária a demonstração de que não possa ser suportado, confrontando-se o restante com o total de medições já realizadas. Além disso, dentro das demonstrações, cabe comprovação da aquisição dos insumos em momento contemplado pela superveniência indicada, bem como demonstração de que tal situação não decorreu de atraso ou redução de ritmos de responsabilidade da contratada. A segunda causa seria a demonstração técnica da necessidade do reequilíbrio. O reequilíbrio contratual, visando, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, ele é passível de ocorrer durante qualquer contratação, nos termos do artigo 65, inciso 2, a linha D da Lei 8.666 de 93. A avaliação do desequilíbrio, ela deve ser conduzida sem deixar de levar em consideração a variação global do contrato frente os efeitos da inflação e seu respectivo comportamento em um cenário de normalidade do mercado. Isso significa que a mera variação de preços ou flutuação cambial, ela não é suficiente para a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, bem como também não são motivos suficientes as situações de intempéries e oscilações naturais do mercado, que são fatores de riscos inerentes ao próprio exercício da atividade econômica, que já comentamos, ele pertence à área ordinária. Assim, é essencial a presença de uma das hipóteses previstas no artigo 65, inciso 2, a linha D da Lei 8.666 de 93, associada à demonstração objetiva de que a execução ela se tornou excessivamente onerosa para a contratada, tendo por base referências jurisprudenciais ou estudos técnicos que tratam do assunto, ou ainda demonstração de que houve perda na sua margem de lucro. A demonstração da onerosidade excessiva, ela deve ser pautada em critérios objetivos para conferir maior segurança à análise. Uma forma exemplificativa para tal demonstração é contabilizar o impacto financeiro frente ao lucro líquido, que seria lucro indicado pelo orçamento referencial da administração. Outra possibilidade se dá pela estipulação de percentuais mínimos de onerosidade contratual, digamos, o sobrepreço.
respaldadas em estudos ou elementos que produzam maior segurança na análise para caracterizar a incidência da teoria da imprevisão. Em sede da comprovação de sua necessidade, devem ser apresentados os custos inicialmente considerados, estes por meio de cotações obtidas à época da proposta ou por meio de demonstrativo de formação de preços apresentado com a proposta frente aos custos efetivamente ocorridos. Ou pode ser contratos assinados ou notas fiscais. No entanto, pessoal, apesar de fundamental para comprovar a aquisição do insumo pela contratada, né, que ela ocorreu no período indicado e que sofreu impacto de reajustes extraordinários, a apresentação das notas fiscais, ela não deve ser a única medida adotada, não sendo suficiente por si só para definir o valor do reequilíbrio, por conta de quê? Das fragilidades que permeiam este parâmetro de aferição. Sendo assim, os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos, eles devem ser instruídos com embasamento nas notas fiscais, no caso de confirmação e comprovação do aumento extraordinário, porém não afastando outros cuidados necessários para a apuração de eventual desequilíbrio. Outro aspecto relevante que devemos considerar é a avaliação acerca da manutenção do ritmo normal da obra ou da redução do ritmo do contrato, sua suspensão, rescisão ou redução quantitativa ou qualitativa do escopo. Além disso, convém indicar se os itens almejados eles fazem parte das tarefas críticas do cronograma, ou seja, aquelas tarefas cujo atraso impacta diretamente no prazo final da obra, ou se podem ser postergadas para a aquisição do insumo em um cenário futuro mais favorável. Desse modo, podemos listar alguns itens importantes a serem demonstrados. Variação global do contrato frente os efeitos da inflação, confrontando com a possibilidade do futuro reajuste ser suficiente para suprir eventuais prejuízos decorrentes do desequilíbrio. Demonstração de onerosidade excessiva por critérios objetivos, impactos financeiros diante do lucro líquido sobre preço identificado, capaz de caracterizar a incidência da teoria da imprevisão, respaldado por estudos ou elementos técnicos. A apresentação das notas fiscais de aquisição no período com a respectiva variação extraordinária diante das respectivas notas em período de cenário de normalização do mercado. Avaliação do cronograma com a indicação das tarefas críticas e possibilidades ou não de alteração dos insumos com variação extraordinária nos preços. Então, pessoal, por hoje é só. Até o nosso próximo encontro, que vamos apresentar 3 motivos que podem ocasionar o indeferimento do pedido do reequilíbrio econômico-financeiro estrito sensu. Aproveitando o ensejo, eu tenho um convite para fazer para vocês. No dia 21 de outubro, vai ser numa quinta-feira, às 20 horas, eu vou dar um webinário 100% online, 100% gratuito, chamado Reequilibrando Contratos Administrativos. Para participar é bem simples. Basta clicar no link para a inscrição que está na descrição do vídeo e também na minha bio do Instagram, inserindo o e-mail. Só isso. E o pensamento de hoje é de Eduardo Galeano. A primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la. Deus abençoe a todos.